Primeiro domingo da Paixão, estação em São Pedro, duplas de primeira classe, paramentos roxos. O mistério pascal, diz São Leão, tem de direito e de fato o primeiro lugar entre as solenidades cristãs. E se é certo que o nosso viver de todo o ano nos devia ir sempre dispondo gradualmente para os lembrarmos, de maneira digna e adequada, os dias que vemos atravessar devem incitar-nos a uma devoção mais fervorosa, porque, tenhamos-lo sempre, aproxima-se a solenidade do mais divino mistério da divina misericórdia. Este mistério é o da paixão e ressurreição do Salvador, pontífice e mediador do Novo Testamento. Jesus vai subir em breve o patíbulo da cruz e apresentar ao Pai, ao penetrar na Sancta Sanctorum dos céus, o preço de nosso resgate na moeda batida e cunhada com o sangue de seu sacrifício. Eis, canta a Igreja, que resplandece o mistério da cruz em que a vida morreu, mas de tal sorte que morrendo nos deu a vida. A Eucaristia é o memorial deste amor imenso de Deus aos homens, porque o Senhor, ao instituí-lo, disse: Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Este é o cálice da nova aliança. Fazei isto em memória minha. E para corresponder a toda esta bondade divina que fez o homem, os seus não os receberam, diz São João, e pagamos com mal o bem que nos fez. Retribuímo-lo com ultrajes, desonramo-los como ele mesmo se queixou. O Evangelho mostra-nos, com efeito, o ódio crescente do Sinédrio. Abraão, pai do povo de Deus, acreditara firmemente nas promessas divinas, que anunciavam o Salvador, e no limbo a sua alma alegrou-se ao vê-las realizadas com a vinda do Messias. Mas os judeus, que deviam reconhecer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, maior que Abraão e os profetas, não quiseram entender o sentido das palavras. E depois de o maltratar por todos os meios que a malícia pode inventar, tentaram apedrejá-lo. No entanto, Jesus domina-os com todo o poder de sua personalidade divina, porque, como diz Jeremias, foi estabelecido como uma cidade fortificada, cingida com as muralhas de ferro e de bronze, na face dos reis da Judéia, dos príncipes, dos sacerdotes e do povo. Hão de te combater, mas não te vencerão, porque eu estou contigo para te salvar. Quanto a mim, dissera o Salvador, não busco a própria glória, mas há quem a busque e julgue. E pela boca do salmista continua nesses dolorosos acentos: julgai-me, Senhor, e discerni a minha causa da deste povo ímpio. Livrai-me do homem perverso e enganador. Livrai-me dos meus inimigos. Arrancai-me das mãos do homem violento e de vontade pervertida. Deus, com efeito, não permite que os homens façam mal ao Senhor, antes de chegar a sua obra. E quando a hora da emolação chegar, virá a da glorificação também, a da ressurreição. Esta morte e ressurreição predisseram-na aos profetas e simbolizou a Isaías. Foi vontade de Deus que Jesus passasse pela humilhação, pelo sofrimento e pela morte antes de entrar na glória. Os judeus, porém, cegos pela paixão, esperavam um Messias glorioso e, escandalizados com a cruz de Jesus, rejeitaram a salvação. Foi por isso que Deus os rejeitou e acolheu com benevolência aqueles que esperam na cruz do Salvador. Porque, diz São Leão, a esperança da vida eterna é coisa certa e segura para todos os que participam da paixão do Senhor. E agora que vamos comemorar a paixão do Senhor, pensemos que para participar dos seus benéficos efeitos é necessário lutar e sofrer. Só o que lutar será coroado. Leitura da Epístola de São Paulo, apóstolo aos Hebreus. Irmãos, Cristo, vindo como pontífice dos bens futuros,
pelo meio de um tabernáculo mais excelente e perfeito, não feito por mão de homem, isto é, não dessa criação, e não com sangue de bodes ou dos bezerros, mas com seu próprio sangue, entrou uma só vez no Santo dos Santos, depois de ter adquirido uma redenção eterna. Portanto, se o sangue dos bodes e dos touros, e a cinza de uma novilha aspergindo os impuros, o santifica quanto à pureza da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Santo, se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus, das obras da morte para servir a Deus vivo? Por isso, ele é o mediador no Novo Testamento, a fim de que, intervindo a morte para o perdão daquelas prevaricações que havia sob o Primeiro Testamento, os chamados recebam a herança eterna que lhes foi prometida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Continuação do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus às turbas dos judeus: Qual de vós me arguirá de pecado? Eu vos digo a verdade, porque não me credes. O que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Responderam então os judeus, e disseram-lhe: Não dissemos nós com razão que tu és um samaritano, e que tens um demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, mas honro o meu Pai, e vós a mim desonraste-me. E eu não busco a minha glória. Há quem tome cuidado dela e fará justiça. Em verdade vos digo, quem guardar a minha palavra não verá a morte eternamente. Disseram-lhe, pois, os judeus: Agora reconhecemos que estás possesso do demônio. Abraão morreu e os profetas. E tu dizes: Quem guardar a minha palavra não provará a morte eternamente. Porventura és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E os profetas também morreram. Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, não é nada a minha glória. Meu Pai é que me glorifica, aquele que vos dizeis que é vosso Deus. Mas vós não o conhecestes. Eu sim, eu conheço. E se disser que eu não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, suspirou por ver o meu dia. Viu e ficou cheio de gozo. Disseram-lhe por isso os judeus: Tu ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, antes que Abraão fosse feito, eu sou. Então pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus encobriu-se e saiu do templo.